Marhaba, eu sou a professora Karen Hayek do programa Cultura Libanesa e hoje estou aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acompanhem comigo. Estou aqui no Palácio da Justiça do Estado de São Paulo, o maior da América Latina, com a nossa convidada especial, a desembargadora, a doutora Maria de Lourdes Rachid de Vaz de Almeida, né? Vaz de Almeida. Descendente de libaneses. Muito bem-vinda no nosso programa. Ahla wa sahla fiki. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter a senhora com a gente. Obrigada por me receber e por aceitar meu convite para falar um pouquinho sobre a descendência da senhora, descendência libanesa. O prazer é todo meu. Eu quero agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito honrada em recebê-los aqui no Tribunal de Justiça, que é minha segunda casa. E fico muito emocionada e lisonjeada por poder participar de um programa que diga respeito à cultura libanesa, porque a minha descendência libanesa é uma coisa muito forte para mim. Minha mãe era de origem libanesa, meus avós vieram do Líbano já com 4 filhos e os outros 3 nasceram no Brasil, então isso é muito forte para mim e eu procuro fortemente manter as origens. Muito bom. Como foi o contato? A senhora já foi alguma vez para o Líbano, na verdade? Vamos fazer essa primeira pergunta. Não. Ainda não? Não. Meu sonho era justamente ter ido com a minha mãe. Minha mãe faleceu em 2019 e eu pensei que com o falecimento da minha mãe eu fosse ficar muito triste e realmente nem querer mais cultivar esse sonho de conhecer o Líbano, porque isso ia me remeter às lembranças, aos meus avós, aos meus antepassados, mas não, pelo contrário. Eu acho que eu tenho que prosseguir nisso, em aprender mais sobre o Líbano, sobre a cultura libanesa, justamente para homenagear a memória dos meus antepassados. Exatamente, isso que eu ia falar. A partir do momento que a gente tem uma veia libanesa, nós somos sempre libaneses. Então, não podemos deixar essa origem, esse sentimento se apagar. Pelo contrário, a gente tem que sempre
ativar, passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para todo mundo saber que nós viemos do Líbano e com certeza eu faço questão de te levar ao Líbano, te mostrar o Líbano. Tenho certeza que vai ser muito emocionante. Será um prazer muito grande, eu pretendo ir ao Líbano. Vamos, com certeza. E vamos aprender o árabe, né? Vamos. A senhora tem uma fisionomia muito libanesa. Muito. Né? Não parece que eu sou mestiça. Não, é libanesa com? Português. Português. Os meus avós paternos, eles eram portugueses. Uhum. E os maternos, que são libaneses. E como foi o contato da senhora na infância com a parte libanesa, né? Tinha aqueles costumes de almoços de domingo, com música, com fartura, com comida árabe? Sim, apesar do meu pai ser de origem portuguesa, eu acho que um dos motivos que até talvez que tivesse atraído esse relacionamento, sim, e na época não era nem comum pessoas casarem com outras de descendência diferente. Verdade. Mas minha mãe sempre contava que a família do meu pai era uma família extraordinária, que bom, de gente muito boa, muito família. Então, quando minha mãe contou os meus avós que estavam namorando, que estava pretendendo namorar, quando souberam quem era, aí eles falaram, ele pode. Que bom, né? Porque sempre teve essa formação de família e essa base, né? E o meu pai, apesar de ter descendência portuguesa, ele sempre se incorporou à cultura libanesa. Ele se adequou à família da minha mãe. Que bom. Né? Então isso foi muito forte para mim. Então a senhora deve ter muitas memórias afetivas. Muitas, muitas. Infelizmente é uma coisa que eu sinto demais e quem sabe no futuro, eu sei que você é professora de árabe, possa me ajudar a falar o árabe. Eu tenho muito vontade de falar árabe. Quem me vê com essas características, eu acho que eu não pareço mestiça. Não, né? É muito mais dominante o árabe do que a parte portuguesa. E eu fico feliz com isso. Eu acho que é uma coisa que me faz feliz. Né? Que bom. Mas eu preciso aprender o árabe. Vamos aprender. Eu tenho alunos de todas as idades, então nunca é tarde. O importante é o amor que tem dentro do coração. Isso facilita muito. Então, o aprendizado, mas eu não aprendi até agora, vou começar agora, não tem problema. Se é um prazer, vamos em frente. Bom, vamos falar agora um pouquinho da formação acadêmica da senhora, né? Da sua carreira, claro que é uma carreira muito longa, tem muitos caminhos, até chegar a essa posição extremamente importante que muito nos orgulha, né? E a senhora tem muitos projetos importantes. E a senhora também me falou uma informação muito importante por ser a primeira mulher a... Porque, na verdade, eu estou na carreira de magistratura já há mais de 35 anos. Tá. Eu ingressei nova na carreira e faz mais de 35 anos. Então, aqui, o Tribunal de Justiça é a minha segunda casa. Né? É uma paixão. Na época em que eu ingressei, era muito difícil mulher ingressar na magistratura. Naquela época, tinham pouquíssimas. Imagine que eu entrei em 85 e as primeiras mulheres do estado de São Paulo que entraram em 1980. Nossa. O número era muitíssimo reduzido. Então, toda vez que eu chegava numa comarca, eu sempre fui a primeira mulher. Os cargos que eu ocupei no tribunal sempre foram, independente de ser por promoção ou não, sempre a primeira mulher. Nas comarcas por onde eu passei, eu fui a primeira mulher a ser eleita como conselheira da escola da magistratura do estado de São Paulo, a primeira mulher a presidir comissões do Tribunal de Justiça. Eu presido a comissão do tráfico de pessoas, refugiados, trabalho escravo, a primeira mulher a participar de banca de concurso para juiz de direito. Né? Então, isso aí justamente porque a carreira ainda tem poucas mulheres, né? Comparados principalmente a outros estados. Com certeza. Então, isso me deixa muito lisonjeada e uma responsabilidade muito grande.
e um orgulho para nós. Existem alguns trabalhos, né, que a senhora falou sobre refugiados, Sim. né? Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. São refugiados de todos os países, não tem assim somente do Oriente Médio, Não. de todos, né? Não, é uma comissão que trata basicamente de tráfico de pessoas. Tá. E a comissão começou em 2013 e desde então que ela surgiu, eu presido a comissão. A comissão é bastante diferente porque foi a primeira comissão do Tribunal de Justiça com o ingresso de outras instituições e outros poderes, porque sempre tinham comissões só com juízes. Essa comissão, ela é formada por juízes federais, juízes do trabalho, todas as polícias, que é a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, todos os ministérios públicos, estadual, federal, do trabalho, Defensoria Pública também, estadual, da União, todos os órgãos, todos os poderes são representados, né? Inclusive sociedade civil, Ordem dos Advogados. Então, é uma comissão que foi bastante vanguardista, porque foi a primeira comissão e, salvo engano, continua sendo a única comissão de Tribunal de Justiça a tratar desse tema, porque foge um pouco da nossa matéria jurisdicional. A nossa matéria, em se tratando de tráfico de pessoas, nós julgamos pouco a respeito disso. Sim. Então foi um desafio muito grande. Imagino. Só que esse crime horrível e de uma descoberta difícil, ele foi aumentando. Né? É um crime sofisticado, de difícil descoberta, e nós não podemos atuar sozinhos. Nós precisamos das polícias e toda essa engrenagem para que as coisas aconteçam, para que nós possamos trocar informações a respeito disso. Então a comissão, ela tem bastante efetividade. Nós fazemos reuniões periódicas e tivemos já várias conquistas interessantes, seminários, inclusive internacionais, protocolos de assinatura com todos os chefes dos poderes para trocarmos essas informações e esses dados a respeito da matéria. Tivemos também contato com todos os consulados. Já estiveram aqui no tribunal vários cônsules, embaixadores, justamente para a gente conversar a respeito disso. Né? É um trabalho que não dá para fazer isolado. Com certeza. Na verdade, essa comissão conseguiu a primeira casa custeada pelo governo estadual, exclusivamente pelo governo estadual. É uma casa em que os refugiados acabam se instalando e tem capacidade para 50 pessoas e que nós recebemos refugiados do mundo inteiro. Não existe uma limitação de países, enfim. Ainda com relação aos refugiados, uma coisa muito interessante e importante que nós fizemos foi aderir à campanha da ONU. Nós aderimos à campanha Coração Azul e aderimos oficialmente a todas as tratativas com a ONU. Isso foi um passo muito grande para os nossos trabalhos. Com certeza. Porque, na verdade, esse assunto de refugiados, mesmo que os países não tenham refugiados, eles acabaram participando desse nosso convênio, dessa reunião. Cônsules de vários países estiveram aqui, porque é um assunto global. Sim. Né? Nós temos que prestar esse tipo de solidariedade. Certeza. Então, eu acho que isso é de uma importância muito grande. Não dá mais para falar em termos, o Brasil não tem esse problema porque não tem refugiados. Que vão para outros mas países. Recebemos. Exatamente. Assim como outros países não têm refugiados. Graças a Deus o Brasil não tem guerra, né? Para a gente poder fugir ou precisar. Mas eu acho o seguinte, que não tem nada a ver imigrante com refugiado. Sim, nada a ver nada. mesmo. Mas eu me lembro das histórias dos meus avós que foram, né, que vieram como imigrantes, e o sofrimento de não falar a língua, de não conhecer os costumes. A senhora também preside uma comissão sobre violência doméstica. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. É um assunto que, infelizmente, o número também tem crescido muito e o tribunal
tem uma comissão a respeito disso. É uma comissão que procura combater esse crime horrível que é a violência doméstica. E eu entrei justamente à frente disso porque eu me preocupo muito com família. Quando você vê uma mulher sendo desrespeitada na casa, tem a sua integridade física ou psicológica violada, não é só ela que está sendo prejudicada. Os filhos são prejudicados muito, então assistem àquele quadro que desestrutura qualquer família. Então, nesse campo, o Tribunal de Justiça está bastante adiantado. Nós temos muitas frentes de trabalho a respeito disso, né? Existe uma comissão formada de juízes, e a qual eu presido já há alguns anos, e nós temos muitos projetos que essa comissão engloba, né? Em várias áreas, frente da saúde, educação, enfim, toda a parte de prevenção contra a violência doméstica, o combate da violência doméstica e depois também um caminho de políticas públicas para que a mulher possa refazer a vida, possa se reestruturar e possa finalmente voltar ou ao campo de trabalho ou pelo menos ajudar aquela família, que a mulher tem uma importância grande, né, na educação dos filhos e tudo, para que ela possa ter essa facilidade de poder ter retomar essas atividades, né? Então, inclusive cirurgias plásticas. Nós temos convênio com a Secretaria da Saúde, que quando a mulher fica machucada de uma forma, às vezes, absurda, muitas vezes os homens acabam mutilando o rosto, partes expostas para que ela justamente não possa mais voltar ao trabalho, não possa ir à rua. Nós temos esse convênio, que elas podem fazer isso de graça, desde que seja de violência doméstica, e também a parte odontológica e a parte ortopédica. Então, é um trabalho bastante interessante. E também várias oficinas para que elas aprendam outras funções, enfim, possam se reequilibrar, possam ter algum amparo psicológico para que consigam voltar às suas funções. Com certeza. Muito bem. E tem mais outras inúmeras funções que a senhora tem. A senhora é maravilhosa, assim, me falou tanto, eu presido, para mim, eu fiquei encantada, para falar a verdade. Olha, então, seguinte, eu queria saber de tudo isso. Na verdade, é o seguinte, no contexto do Poder Judiciário, a minha função é ser desembargadora. Eu presido a 10ª Câmara Criminal e presido o 5º Grupo de Desembargadores do Criminal. Essa é a minha função, né, oficial. Sim. Né? As outras funções são funções voluntárias, né, que existe um conselho, existe o órgão especial do Tribunal de Justiça e acabam escolhendo e indicando justamente para essas funções pessoas que têm interesse nessas causas, né? E eu sempre tive interesse nessas causas de direitos humanos. Também, além disso, já trabalhei na Comissão de Segurança e Prerrogativa dos Magistrados, mas já não estou. Já fui conselheira, como eu disse, da Escola Paulista de Magistrados e agora também estou na presidência do concurso de ingresso à magistratura. Pela primeira vez foram escolhidas mulheres para a presidência, né? Parabéns, e nos mais concursos, e nos 2 outros concursos anteriores, eu participei na parte de examinadora de penal e processo penal, que é a minha área de atuação. Mas tudo isso é fora da função de trabalho, quer dizer, a parte oficial, da banca, né? Uma continuação, digamos assim. Mas as outras, as comissões, são trabalhos voluntários que me preenchem muito, né? Isso me dá muita alegria porque a minha vida, eu ingressei na magistratura e foi uma coisa muito importante para mim. Mesmo os meus tios
libaneses que sempre tiveram tantas restrições com mulher que trabalha fora, enfim, eu sou de uma família bastante tradicional, eles ficaram muito orgulhosos com isso, certeza. porque é um trabalho um trabalho que eu poderia exercer de uma forma independente, né? Isso foi uma coisa importante, por isso que eu digo que aqui no tribunal é minha segunda família. E quando minha mãe morreu, eu acho que eu fiquei muitos anos cuidando dela. Então a minha vida acabou sendo isso aqui, né? Sempre foi, mas eu sempre priorizei a família. Claro. Eu nunca escondi isso. Meu primeiro objetivo de vida sempre foi família. Então eu sempre coloquei a família em primeiro lugar. Nunca deixei o trabalho em primeiro lugar. Isso eu nunca fiz segredo. Mas agora, como as coisas mudaram, eu acho que eu posso me dedicar ainda mais ao trabalho. E quero me dedicar também agora a descobrir mais dessa minha origem, dessa minha história, né? E conhecer mais essa cultura que é tão profunda, que é tão rica de detalhes e de sensibilidade, porque o povo libanês, eu acho que é um povo que acolhe também. E você vai sentir isso quando você chegar no Líbano. Claro que o libanês é libanês em qualquer lugar do mundo. Então, sempre, assim, eu sei que a senhora sempre é ativa, né? Sempre está no clube, sempre está no meio do pessoal, né? Dos libaneses. Então, sente essa forma de como um libanês trata não somente outro libanês, mas como nós temos a forma de cuidar, de ser generoso, de carinhoso. Sim. Então, quando chegar ao Líbano, a senhora vai sentir realmente tudo isso que eu estou falando. Vai ser muita emoção. Vai. Eu queria te contar também, voltando aos refugiados, Sim. E falando de libaneses, que me enche de orgulho também, porque como eu sempre, por conta dos problemas de saúde da minha mãe, sempre frequentei muito o Hospital Sírio-Libanês, eu acabei tendo contato com os médicos de lá e descobri que médicos renomados de lá têm um grupo que presta assistência voluntária e gratuita para refugiados. E eles estiveram também aqui no Tribunal de Justiça, para a gente poder conversar a respeito. E não só atendem refugiados vindo do Oriente, refugiados do mundo todo. Certo. E são médicos importantíssimos, super atarefados, renomados, que dispensam, dedicam, parece-me que um sábado, todos os sábados, enfim, mas são médicos predominantemente sírio e libaneses. Isso também me deixa muito orgulhosa. Eles estiveram aqui no tribunal para a gente poder também traçar esse convênio, essas perspectivas do lado da saúde do refugiado, né? Então é uma coisa muito importante. E outra coisa também que eu queria ressaltar da importância do cônsul atual. O cônsul atual, ele organizou vários grupos baseados em categorias profissionais para que os libaneses e descendentes libaneses se conhecessem e trocassem ideias. Então, nós falamos sobre isso quando eu entrevistei ele falou sobre os grupos, né, de advogados, de juízes, de médicos, realmente para aproximar todo mundo, né, que é descendente e que convivam, né, todo mundo e consigam se conhecer, né? Isso é uma coisa importantíssima, porque eu participo agora na pandemia, as coisas mudaram muito, mas eu sempre participo das reuniões do lado jurídico, inclusive eles também vieram aqui. Esse grupo ligado ao direito, inclusive o cônsul. Canun, né? Sim. O grupo Canun, não é? Sim, sim. Que é direito. Esteve aqui no tribunal, visitando o presidente na época, inclusive o cônsul, e foi uma coisa muito boa. Eu acho que essa integração dos descendentes libaneses, dos libaneses, é uma coisa importantíssima. O objetivo do nosso programa mesmo é mostrar esses descendentes de libaneses para quem não sabe que são descendentes de libaneses. Temos aqui no Brasil, até ontem estivemos com o Dr. Michel Temer, né? Chegamos até a presidência da República com descendentes de libaneses, né? Então isso muito nos orgulha, com certeza.
E como a senhora também, temos muitas outras pessoas importantes que a gente precisa falar sobre essa descendência, né? Vindo descendência libanesa, claro. Bom, para mim foi um prazer enorme, enorme, enorme conhecer a senhora, saber um pouquinho sobre a sua história, claro. Eu sei que ainda deve ter muita coisa que a gente poderia conversar. Só tenho a agradecer. Quem tem que agradecer? Para mim foi muito emocionante. Eu que agradeço ter esse contato com os libaneses, com os descendentes do Líbano, dizer que o Tribunal de Justiça está aberto. As portas estão abertas ao que precisarem. Nós temos muitos descendentes libaneses no tribunal. Com certeza. Eu tenho vários colegas desembargadores e juízes descendentes de libaneses. Então é um orgulho muito grande. E eu só tenho que agradecer porque cada vez que eu tenho contato, eu acho que eu mato um pouquinho a saudade da minha mãe. E eu só tenho que te agradecer muito por isso. E eu prometo para você que vou deixar isso sempre vivo aí dentro do seu coração. Isso vai ficar sempre vivo em mim. Isso é muito forte. E não tem como ser diferente. Muito obrigada pela visita. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer todo meu. Shukran. Tekrami. Eu que agradeço muito, 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 muito. Ahla wa sahla sempre. E pode contar comigo, com o nosso programa. Para o que precisar em relação aos refugiados, se eu puder ajudar em alguma coisa, estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada. E agora eu vou entregar um presentinho para a senhora, para continuar muito obrigada. a memória, muito claro, obrigada. do Alia. Agradeço Sartén, muito. que adoce mais a sua vida. Eu gosto muito. Eu espero que goste mesmo. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigada.